Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Que bom que você está aí. Hoje estou novamente combinando com a minha Bíblia e estamos firmes e fortes na leitura. Veja só aqui, ó, o menorzinho ali, ó, caminha. Isso já foi tudo. Então já caminhamos aí um bom trecho, mas temos ainda bastante para ler. E estamos entrando aí, Jó, e logo estaremos entrando nos profetas. Beleza? E a leitura é muito importante para você, por isso que é legal engajar as pessoas. E eu sou muito grato por você inscrever-se no canal. Vamos lá, vamos ver se a gente até o final do ano consegue engajar 500 pessoas. E isso seria maravilhoso aqui para o canal e para o seu desenvolvimento. Por isso é importante você estar junto conosco nessa caminhada. Fala assim, é legal ouvir outras pessoas, né? Uma leitura mais fluida e tal, mas aqui é uma jornada pessoal minha que eu estou fazendo com você e você pode fazer parte disso, beleza? Então, pega lá a sua Bíblia, pega lá sua água ou o seu café. Aqui ainda tá friozinho, deu uma esquentada, mas voltou o frio, mas aqui pelo menos aqui é um ambiente que eu tenho mais tranquilidade para gravar para vocês. Beleza? Então, bora lá para a nossa leitura de hoje. Muito bem. Hoje nós estamos na leitura de 240. Pega lá a sua Bíblia, 365. Se você não tem a descrição aqui embaixo de todas as passagens que nós estamos lendo no dia de hoje. É importante. Estou me preparando para uma cirurgia. Então, vamos lá. Logo depois da cirurgia, vocês vão perceber, talvez eu fale mais lentamente, porque como é por videolaparoscopia, então muita coisa mexe aqui. Então eu tenho que ir muito mais com calma, então tem o período de repouso. Diz que é tranquilo, volta a trabalhar normal, depois de 2 dias, mas sempre, né, é aquele cuidadinho, né, para não erguer peso e tudo mais. Não pela cirurgia, mas por causa da videolaparoscopia, né, eles falam, né, infla, tal, tem o gás e tudo mais, mas faz parte. O que eu ia falar? Não, é isso aí, beleza? Então pega lá a sua Bíblia, estamos lendo Jó 28, 1 a 30, 31. Então pega lá, tem na descrição, eu acho que eu já falei isso. Então bora lá. Na verdade, a prata tem as suas minas e o ouro que se refina tem o seu lugar. O ferro é tirado da terra e o da pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e nas densa escuridão. Abre entrada para Minas, longe da habitação dos homens, são esquecidos pelos que passam por cima. E assim, longe de todos, dependurados com cordas balançam de um lado para o outro. Da terra procede o alimento, mas embaixo ela é revolvida com o que pelo fogo. Nas suas pedras se encontram safira e a pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e os olhos do falcão nunca a viram. Feras majestosas nunca pisaram essa vereda, e nenhum leão passou por ali. O homem estende sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras, e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água, e nenhuma gota sai deles, e traz à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria? E em que lugar estará o entendimento? O ser humano não conhece o valor da sabedoria, e ela não se encontra na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se compra a sabedoria com ouro fino, ela também não pode ser paga com prata. O seu valor não pode ser avaliado pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela zafira. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Não se pode trocá-la
por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. O preço da sabedoria é maior que o de pérolas. O topázio da Etiópia não se compara com ela. Não se compara a sabedoria nem com ouro puro. Mas de onde vem a sabedoria e em que lugar estará o entendimento? Está encoberto os olhos de todos os seres vivos e oculta as aves dos céus. O abismo e a morte dizem: ouvimos com nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho e ele é quem sabe o seu lugar. Porque o seu olhar alcança as extremidades da terra, ele vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando Deus regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, quando determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então ele viu a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a examinou. E disse ao ser humano: eis que o temor do Senhor é a sabedoria e afasta-se do mal é o entendimento. Jó continuou em sua fala dizendo: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus cuidava de mim. Quando Deus fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava na escuridão. Quem me dera ser como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o poder de Deus ainda estava comigo e os meus filhos estavam ao meu redor. Quando eu lavava os meus pés com leite e da rocha me corriam rios de azeite. Quando eu me dirigia até o portão da cidade e mandava preparar o meu assento na praça. Os moços me viam e se retiravam, e os idosos se levantavam e ficavam em pé. Os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudece e a língua deles se apegava ao céu da boca. O ouvido que me ouvia dizia que eu era feliz, e o olho que me via dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que pediam ajuda e também os órfãos que não tinham quem os socorresse. A bênção do que estava prestes a perecer vinha sobre mim, e eu fazia o coração da viúva cantar de alegria. Eu me cobria de retidão e ela me servia de roupa. A minha justiça era como um manto e um turbante. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos dos iníquos e arrancava as vítimas dos dentes deles. Eu dizia: vou morrer no meu ninho e multiplicarei os meus dias como a areia. As minhas raízes se estenderão até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Depois que eu falava, não diziam nada. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como se espera a chuva. Abriam a boca como para absorver a chuva fora de época. Quando eu sorria para eles, nem acreditava, e a luz do meu rosto eles não desprezavam. Eu escolhia o caminho para eles, assentava-me com os chefes e vivia como reis entre as suas tropas. Eu era como quem consola os que pranteiam. Mas agora zombam de mim os que têm menos idade do que eu, cujos pais eu não teria aceito, nem para colocar ao lado de cães no meu rebanho. De que também me serviria a força de suas mãos, se eles são homens cujo vigor já desapareceu. Enfraqueceram de tanto passar fome e necessidade e roem a terra seca. Desde muito em ruínas e desolada, apanham malvas e folhas de arbusto, e se alimentam de raízes de zimbro. São expulsos do meio das pessoas. Grita-se sobre eles como se grita através de um ladrão. Têm de morar nos desfiladeiros sombrios, nas cavernas da terra e das rochas. Uivam entre os arbustos e se ajuntam debaixo dos espinheiros.
São filhos de doidos, gente sem nome, e são escorraçados na terra. Mas agora sou a canção de deboche dessa gente. Sirvo de provérbios no meio deles. Eles me detestam, fogem para longe de mim e não têm receio de me cuspir no rosto. Deus afrouxa a corda do meu arco e me oprimiu, por isso sacudiram de si o freio diante de mim. À minha direita se levanta um bando e me empurra e contra mim prepara o seu caminho de destruição. Arruinam o meu caminho, promovem a minha destruição sem a ajuda de ninguém. Vêm contra mim como por uma grande brecha e se revolvem avante no meio das ruínas. Sobrevieram-me pavores, a minha honra é como que varrida pelo vento, como nuvem passou a minha felicidade. Agora a minha alma se derrama dentro de mim, os dias de aflição se apoderam de mim, a noite perfura os meus ossos e o mal que me corrói não descansa. Pela grande violência do meu mal está desfigurada a minha roupa, e este mal me envolve com a gola da minha túnica. Deus me lançou na lama e me tornei simplesmente ao pó e à cinza. Clamo a ti, ó Deus, e não me respondes. Estou em pé, mas apenas olhas para mim. Tu foste cruel comigo e com a força da tua mão me atacas. Tu me levantas sobre o vento e me fazes cavalgá-lo. No estrondo da tempestade me jogas de um lado para o outro. Pois eu sei que me levarás à morte e a minha casa destinada a todos os vivos. Não é fato que de um montão de ruínas um homem estenderá a sua mão e na sua desventura não levantará um grito por socorro? Por acaso não chorei por aquele que atravessava dias difíceis? Não se angustia a minha alma pelo necessitado? Quando eu esperava o bem, eis que me veio o mal. Esperava a luz e veio a escuridão. O meu íntimo se agita sem cessar e dias de aflição me sobrevêm. Tenho a pele queimada, mas não pelo sol. Levanto-me na congregação e clamo por socorro. Sou irmão dos chacais e companheiro de avestruzes. A minha pele escurece e cai, e os meus ossos queimam de febre. Por isso a minha harpa é usada para fazer lamentações, e a minha flauta para acompanhar os que choram. 2 Coríntios 2, 12, 17. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberta para mim no Senhor. No entanto, não tive tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão se perdendo. Para com esse cheiro de morte para a morte, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer essas coisas? Porque nós não estamos, como tanto outros, mercadejando a palavra de Deus. Pelo contrário, em Cristo é que falamos pela presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Salmo 42, 11. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede do Deus vivo, sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: eu, seu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu.
Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, as ruínas das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esquecestes de mim? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntam sem parar, e o seu Deus onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio, o Deus meu. Esses conflitos da alma, né? Conflitos da alma com as promessas de Deus. E existe sempre esse conflito e ele expressa isso nesse cântico. Bem interessante. Em Provérbios 22:7. O rico domina sobre o pobre e o que pede emprestado é servo de quem empresta. É isso aí. Nós fomos chamados para não pedir emprestado. E esse é o desafio de nós como cristãos. E assim terminamos a nossa leitura de 240. Aí, ó, 240. Tem mais 60 pela frente. Ó, mais 125. Mais 125 dias nós terminamos a nossa leitura. E olha só, está sendo uma jornada gratificante. E que bom que você está aí. Vou deixar, por enquanto, do jeito que está. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, comente, dê um like para que o YouTube entenda que é importante nós lermos a Bíblia. Estamos em um período em que o podcast é muito visado. Agora, e ler a Bíblia? Você está lendo? Você faz a parte daqueles que leem a Bíblia todos os anos? Pelo menos uma vez? Isso sim é importante, porque aí você não será ludibriado por falsos profetas. E isso é importante. Por isso eu estou aqui, numa tarefa. Estou engajado numa missão de que você leia a Bíblia. Amém? Deus abençoe. Espero você no dia de amanhã.